Boa tarde, Pedro Afonso. Fiquei sabendo que você estava em dúvida sobre o assunto de soma, diferença, arco duplo e arco metade, né? Soma e diferença dos arcos. Bom, Pedro Afonso, hoje estou aqui para te ensinar esse assunto trivial, mas que é muito legal. Bom, em primeiro lugar eu vou tirar esse chapéu colorento, arrumar o meu cabelo, para que a gente possa começar a nossa incrível aula. Bom, hoje a aula de matemática, como eu falei, que o Pedro Afonso teve dificuldade, é o quê? Soma, diferença de arcos, arco duplo e arco metade. Bom, começando a nossa aula, eu vou mostrar para vocês as fórmulas do arco, soma e diferença. E depois eu vou mostrar como chegar, usando essas fórmulas, vou mostrar a você como chegar na fórmula de arco duplo e arco metade. É muito legal, porque a trigonometria são muitas poucas coisas que você tem que realmente decorar. E isso que eu gosto dessa matéria. Então bora começar essa aula na forma mais legal. Falando primeiro, sobre o nosso querido seno, o bacano do seno. Bom, vamos falar aqui, eu vou usar essa terminologia aqui, ó, vamos lá. Seno, assim, tá? Eu escrevo seno com I, de A mais B. Qual que é essa fórmula aqui? Vou pegar o meu canetão azul. Não sei se vocês perceberam, eu tô com um quadro novo, viu? Vocês olharam? Agora é quadro de verdade, quadro profissional. Antes eu tava com aquele papel improvisado. Horrível, feio, todo manchado. Bom, vamos lá. Seno de A mais B. Como que vai ser a fórmula de seno de A mais B? Vamos escrever aqui? C. Seno de A vezes seno A cosseno B mais seno B vezes cosseno A. Muito bonito. E a fórmula do seno, essa é a soma, né? Fórmula de soma. Qual que é a fórmula da diferença? Muito fácil, é você trocar esse sinal. Por isso que eu vou até escrever aqui, ó, mais ou menos. Mais ou menos. Ou seja, se eu escrever mais, ou seja, a soma de arcos, aqui no meio eu vou ter um mais. Se eu escrever menos, diferença de arcos, aqui eu vou ter menos, diferença desse arco. Tá? Fórmula da soma e diferença do seno. Mas vamos com calma. Agora vem a de quem? Isso mesmo, você adivinhou. A do seu amiguinho cosseno. Bom, qual que vai ser a fórmula do cosseno da soma? Vamos lá. A mais B, certo? Vou pegar o meu caneta azul. Vamos escrever aqui. Cosseno de A mais B. Como que vai ser a fórmula? Seno A vezes seno B. Aqui é mais. Inverte o sinal. Menos cosseno A. Pera. Tá errada a ordem, Caio? Tá errada a ordem, Caio. Calma aí. Aqui, ó. Cosseno A. Cosseno B. Sinal, troca o sinal. Menos seno A vezes seno B. Né? Tem essas formas. Eu vou passar um macetinho para vocês lembrarem depois. Um macetinho que um professor muito legal me contou uma vez. Mas bom, essa foi a fórmula da soma do cosseno. Você viu que eu inverti o sinal aqui? Do mais foi para o menos. Então, se eu colocasse aqui o cosseno da diferença, ou seja, o menos, né? A menos B, diferença de arcos. Embaixo aqui eu colocaria o mais. Conseguiram entender essa minha termologia aí? Essa termologia não, essa minha comparação? O cosseno, se eu estiver somando os arcos, aqui eu vou subtrair. E se eu estiver subtraindo os arcos, né, diferença dos arcos, eu vou somar ele na fórmula, tá bom? Vamos lá. Terminar o coisa da soma e da diferença. Vambora. Último aqui, que a gente vai falar
Já sabe, né? Tangente. Bom, vamos lá. Como que é a fórmula da tangente de A mais B? Como que vai ser essa fórmula aí? Vamos ver. A gente escreve ela desse jeito. Vamos lá. Tangente muito pequena, né? Calma aí, deixa eu ver aqui desse lado, escrever maior. Tangente de A mais tangente de B sobre, tá? Essa aqui, ó, você vê que ela tem uma divisão. Presta atenção. Divisão, presta atenção. 1 menos tangente A vezes tangente de B. Pô, Caio, mas eu vou ter que decorar, vou ter que lembrar. Peraí. E se for menos aqui, né? Se eu botar um menos aqui, aqui em cima passa a ser menos e aqui passa a ser mais. Fica atento, tá bom? Prestou atenção? Tangente A mais B, tangente de A mais tangente de B, 1 menos tangente de A, tangente de B. Se for tangente de A menos B, tangente de A menos tangente de B. Opa, caiu aqui, foi mal. Deixa eu ver, diferença, tangente de A menos B, tangente de A menos tangente de B, ou mais tangente de A, tangente de B, tá bom? Mas olha só, você vai olhar para esse quadro aqui, com essas fórmulas bonitas, e vai falar, porra, cara, eu vou ter que lembrar de tudo isso? Vai! Porque você não quer usar a geometria analítica no círculo trigonométrico para poder explicar de onde surgiram essas fórmulas. É uma continha chata, tá bom? E você, na hora da prova, não vai querer fazer essa continha chata, não é verdade? Por isso aqui, às vezes a gente é necessário usar um macete para lembrar. Como que é um macete? É um macete que um professor meu, Marquinhos, me ensinou, que é a técnica para seduzir alguém no carnaval. No meu caso, ele pegou um amigo meu lá, chamou, né, levou para frente do quadro e começou a seduzir ele. Primeiro passo, a gente fala uma poesia, um poema, né? Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Vê que rima, né? Ajuda a lembrar um pouquinho. E depois aí você fala, ele começa a ficar com calor, começa, né, dar aquelas viradinhas, daí ele coça, dá uma viradinha, senta. Né? Professor safado, né? Mas ó, tem um sentido pra isso, tá bom? Coça, cosseno, seno, senta, né? Mas você lembra que eu falei, dá uma viradinha no sinal, né? Se for cosseno de A mais B, se for da soma, aqui vai o quê? Vai menos, vai negativo, vai subtração, vai diferença. Tá bom? É pra você lembrar disso. Esse dar uma viradinha não é só pra efeito de safadeza do professor, não, tá? Tem um sentido. E é muito importante. E por último, você vai lá, coloca a mão no ombro do seu querido aí que você tá seduzindo e fala assim, ó. Tem gente que ama, tem gente que beija. Mas tem a gente que ama e beija. É muito tosco, realmente eu acho muito engraçado dessa forma que ele passou pra gente, mas ajuda, tá? Agora de cabeça ali que eu tinha, vocês viram que eu tinha errado, né? Eu usei, ajuda bastante, tá bom? Cara, é muito legal. Lembra disso, tá bom? Volta no vídeo aí se precisar. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, coça, dá uma viradinha, senta. Tem gente que ama, tem gente que beija, mas tem a gente que ama e beija, né? Tá bom? Vamos lá, eu vou apagar o quadro aqui pra gente. E aí eu vou continuar com arco duplo. Voltamos então agora, minha turma, Pedro Afonso, que está assistindo aí. A gente vai falar agora sobre arco duplo. Arco duplo eu chamo de 2 θ. Θ é uma letra grega que eu gosto muito de usar para ângulos, né? Θ. Θ tá aqui, o θ sobre 2 θ. Tudo θ é uma letra grega que eu gosto muito, tá bom? E recomendo vocês usarem também, tá? É tipo um O, tá vendo? Você faz um zero e faz um risquinho assim dentro, né? É bem bacana. Mas vamos falar então de arco duplo.
Para falar de arco duplo, a gente vai ter que primeiro pensar no quê? 2θ, né? Você vê assim, é o ângulo dobro, né? O que seria eu falar 2θ? Por exemplo, se eu considerasse que o θ, né, o meu θ é igual a 30 graus, o que seria 2θ? Né? Se eu escrever aqui, ó, seria 2θ, não seria a mesma coisa que 2 vezes 30 graus? Né? Ou seja, 2θ é igual a 60 graus, né? É o arco duplo, entendeu? Daí que vem arco duplo. Bom, mas não é só a definição que eu venho passar para vocês não, tá? Eu venho passar algo muito mais legal. Eu venho passar uma formulinha bem bacana que você vai poder usar em questões que exigem que você some dois arcos. Às vezes um deles é uma incógnita, você tem que somar, conseguir o seno de um ângulo 30 mais um ângulo θ. Não, isso aí é da soma, foi mal. Perdão aí pessoal, a gravação de vídeo deu uma travada, deu uma bugada, mas eu vou continuar aqui, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Vou tentar arrumar isso aí depois. Vamos lá. Né, eu tava falando do arco duplo, tava tentando dar exemplo, mas falhei miseravelmente em dar um exemplo. Mas às vezes a questão vai dar uns valores meio maluco lá, falando que cosseno de 2θ é igual a uma coisa e vai pedir pra você dar o valor daquilo ali. É umas coisas bem loucas. Parece maluco, mas não é. Por quê? Você já usou um macetinho que eu te passei antes para decorar aquelas fórmulas da soma, né? E agora, para descobrir a fórmula do arco duplo, a gente usa elas de novo. Vamos relembrar então aqui a do seno, né? Vamos lá. Relembrar aqui, né? Usar o asterisco. Vamos lá. Ó, seno de quem? De A mais B. Qual que é a fórmula? Vai, vamos lá. Na minha terra tem palmeira onde canto sabiá. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Que lindo. Tá bom, a gente escreve isso aí. Nossa, tá torto. Tá, a gente escreve isso aí e agora para fazer o arco duplo eu vou chamar A e B de θ. Ou seja, os dois são iguais, né? Ou seja, eu vou falar o quê? Seno de θ mais θ. Mas peraí, θ mais θ não é igual a 2θ? É. Então por isso que eu não escrevo θ mais θ, eu escrevo o quê? Seno de 2θ. E qual que é a fórmula do seno de 2θ, cara? Bom, eu não preciso falar. Você nesse ponto já deve ter até entendido, né? E já deduziu sozinho que ao invés de escrever A mais B, eu apenas escrevo θ no lugar do A e B. Vamos fazer aos poucos, para vocês entenderem bem, para não ficar perdido? Vamos lá. Seno de quem? De θ. Vezes cosseno de quem? De θ. Mais seno de quem? De θ. Vezes cosseno de quem? De θ. Tá enxergando? Tá enxergando? Seno de θ, cosseno de θ, mais seno de θ, cosseno de θ. Isso não é a mesma coisa que eu falar duas vezes seno de θ, cosseno de θ, porque eu não estou repetindo duas vezes ele aqui. Então a gente termina na fórmula. Seno de 2θ é igual a 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. Tá bom? Opa! Essa é a fórmula do seno. Muito fácil, eu diria. Bom, mas primeiro tem que ter decorado aquelas outras. Então por isso que eu recomendo, volta o vídeo, lembra daquelas lá, porque aquelas lá você não deduz na hora da prova. Essa aqui é mais fácil. A do arco duplo é uma fórmula muito tranquila. E até mais curta, né? Se você olha aqui, olha o tamanho dessa fórmula. Essa aqui é até fácil de lembrar. Se fosse para decorar essa ao invés da soma, ia ser até melhor para você, telespectador do canal Professor Caieiro. Mas bom, agora vamos fazer de quem? Do cosseno, né? Vamos relembrar como é que é a soma do cosseno? Vamos lá? Né? Cosseno de quem? De A mais B é igual a... Como é que é? Quando você seduz alguém, né? Ela coça, né? Cosseno de A vezes cosseno de B. Dá uma viradinha. Senta. Senta. Então, mesma coisa para a gente fazer agora
o arco duplo. Substitui A e B por θ, né? Agora eu não vou nem fazer aquilo lá, eu tinha feito antes, né? Vamos lá. Cosseno de quê? 2θ é uma coisa que substituir o A e B por θ. Vamos lá, vai ser igual a quê? Cosseno de θ vezes cosseno de θ menos seno de θ vezes seno de θ. Tá certo isso? Tá certíssimo. Muito simples, ó. Cosseno vezes cosseno. O que é isso? Cosseno ao quadrado. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Cosseno. Arco duplo. E para finalizar agora, a gente vai falar da tangente. Arco duplo da tangente. Vamos lá. Vamos relembrar aqui, deixa eu separar essa parte aqui, né, para vocês não ficarem confusos. Vamos lá. Como que é a fórmula da tangente mesmo? Vamos ver se vocês lembram. Deixa eu escrever aqui, vamos lá. Tangente de A mais B. Como que é? Vamos lá. Tem gente que ama e tem gente que beija. Mas tem a gente que ama e beija. Tangente, a soma, né, dos arcos da tangente. E agora, sim, na mesma lógica, trocando A e B por θ, vamos fazer aqui, né? Vamos ver. Se consigo ver ter espaço aqui, vai, né? Tangente de 2θ é igual a, vamos lá, tangente de θ mais tangente de θ sobre quem? 1 menos tangente de θ vezes tangente de θ. Caraca, essa aula cansa, hein? Vamos lá. Tangente de 2θ é igual a tangente de θ mais tangente de θ é igual a 2 tangentes de θ. A gente já fez isso muitas vezes nessa aula, né? Pelo amor de Deus. Tanto que a gente está somando 2 tangentes de θ sobre tangente de θ vezes tangente de θ. Nossa, está perdendo o sentido essa palavra. Né? Tangente de θ ao quadrado, né? Então vai ser 1 menos tangente ao quadrado de θ. Falei, tangente ao quadrado de θ. Essa é a fórmula do arco duplo para tangente. Fácil, intuitivo, dá para pensar na hora da prova? Dá para pensar muito bem. E a próxima coisa que a gente vai ter que falar agora é do arco metade. O arco metade, muita gente fala pra mim, é um pouco mais complicado. É mais complicado. Não é tão intuitivo assim. Eu, quando fui estudar, não percebi, não. O arco duplo eu percebi sem nem precisar estudar. Isso aqui, pra mim, foi bem trivial. Espero que tenha sido você também. Pedro Afonso. O problema é que o arco metade tem uma ideia um pouco mais sutil, uma ideia bem bacana, na verdade. Quando eu conheci, né, quando eu vi, achei genial. Então, vou apagar o quadro aqui pra gente poder falar sobre arco metade, tá bom? Bom, agora a gente volta para nossa aula de matemática, falar de arco metade. Arco metade, igual eu falei, é uma ideia um pouco mais difícil de se enxergar. Porém, eu acredito que você consegue, Pedro Afonso, porque você é um cara muito inteligente. Admiro muito a sua determinação, né? Você é um ninguém, você era um ninguém na vida, hoje está começando a ser alguém. Espero que amanhã não seja mais, estou brincando. Vamos falar de arco metade, mas antes de começar arco metade, a gente fala, vamos voltar um pouquinho para essa fórmula aqui, ó. Eu vou explicar daqui a pouco o que a gente está falando dela, tá bom? Olha só. Cosseno de 2θ. Qual que é a fórmula do cosseno de 2θ? Vamos lá. Cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Tá, calma aí. Você lembra da relação fundamental da trigonometria? Que a gente viu na nossa primeira aula de introdução à trigonometria? Se você lembra, né, que eu espero que você tenha lembrado, você pode me dizer que o seno ao quadrado de θ, né,
seno ao quadrado de qualquer ângulo é igual a 1 menos cosseno ao quadrado desse ângulo. Peraí, cara, mas eu não lembro. Onde é que você tirou essa coisa aí? Você tá inventando, né? Tá falando de hipócritas, bulhufas acima de mim? Não, cara. Eu tô falando dessa relaçãozinha bacana, que é a relação fundamental da trigonometria, que eu ensinei vocês como chegar nela. Você lembra? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Você lembra, né? Tem que lembrar, pelo amor de Deus. Isso aí foi o básico da nossa aula, foi isso daí, tá bom? Então, por favor, tira lá dos fundos, né, das masmorras de sua mente e desenvolva comigo essa seguinte equação. Vamos trocar o seno ao quadrado por 1 menos cosseno. Como que vai ficar? A gente tem que cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado de θ menos quem? 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Vamos fazer a distributiva. Lembra por que eu coloquei em parênteses? Ó, não vai fazer esse erro matemático. Quando você vai inserir uma coisa no lugar de outra, sempre põe parênteses. Se não tem esse sinalzinho de menos aqui que vai ferrar com a sua vida. Eu explico agora por que ele poderia ferrar com a sua vida. Porque aí você escreveria cosseno ao quadrado menos 1 menos cosseno ao quadrado. Ia tirar esse cosseno e falar que cosseno de 2θ é menos 1. Não vou deixar se fazer isso, né? Então por isso a gente escreve certinho, com parênteses, tá bom? Cosseno de 2θ é igual a fazer a distributiva ali. Fazer com calma, vamos lá. Menos 1, né? Primeiro vai aqui para o 1. Menos cosseno ao quadrado. Quanto que dá? Mais cosseno ao quadrado. Tá bom? Tá bom? Entendeu? Dá um tempo para vocês processarem. Enquanto eu já observo na minha conta e enxergo que tem um cosseno ao quadrado aqui, somando com outro cosseno ao quadrado. A gente fala que cosseno de 2θ é igual a 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Nossa, Caio, mas por que você está fazendo essa conta aqui? Tá? É importante. É importante para a gente poder ter mais facilidade na hora de desenvolver aqui o arco metálico. Se você quiser, na hora da sua prova, fazer direto as coisas e usar aquela ideia, eu vou falar aquela ideia, você pode usar direto na equação, mas fica uma continha meio grande, meio chata, né? E ninguém quer fazer uma conta grande e chata. Por isso, eu falo aqui, eu tenho a minha referência, né, que me mostrou aqui, minha referência muito bacana, Fundamentos da Matemática Elementar, tá? Recomendo demais esse livro aí para você que gosta de estudar matemática, está se preparando para não sei qualquer prova. Normalmente provas militares, tá? O colégio militar usa, não sei se usa ainda, usava, né? Esse livro para matemática. E é muito bom mesmo. Por quê? Porque não tem que, né? Porque é um livro muito bom, cara, é um livro incrível, eu adoro essa coleção, tá bom? É dela que eu tiro minhas referências, é dela que eu estudo, é por aí. Física, eu tenho tópicos de física também, posso mostrar um dia nas aulas de física. Mas vamos continuar aqui que eu estou me distraindo. Tá, já vimos essa aqui, para o cosseno, né? Relação de cosseno com cosseno. Vamos fazer outra agora, usando essa mesma fórmula aqui, tá? Eu vou até usar outra caneta agora, vamos lá. Vou usar essa fórmula aqui, mas agora, em vez de substituir o seno, eu vou substituir quem? Adivinhou? O cosseno. Vamos escrever aqui, vamos lá. Cosseno de 2θ é quem? É igual a cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. O que é o cosseno ao quadrado mesmo? Olha a relação. Né? Se eu passar o seno para o outro lado, tem que cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado. Ou seja, vamos substituir ele. 1 menos seno ao quadrado de θ menos seno quadrado θ. Vamos lá? Cosseno de 2θ é igual a... Já pode isso aqui, esse parênteses eu botei, mas não precisava. Esse aqui não vai interferir em nada pra gente, graças a Deus. Vamos lá? 1 menos seno. Menos seno, quanto que dá? Menos 2 senos. Né? Menos 2 seno ao quadrado de θ. Outra fórmula que a gente tem, essa relação
Com quem? Com o cosseno de 2θ e o seno, tá bom? Só essas duas. Onde que eu tirei mesmo? Esse livrinho muito bacana. Mas eu não tirei do livro, né? Você podia fazer a qualquer hora. É bem simples. Tô brincando, galera. Eu falo simples pra zoar vocês, tá bom? Não é porque eu tô querendo menosprezar a habilidade de vocês. É porque eu falo simples, porque se até eu tô fazendo aqui num quadro na frente de vocês sem planejamento nenhum de aula, vocês conseguem fazer nessa prova e acertar as questões, não é verdade? Bom, vamos lembrar dessas duas formulinhas aqui. Eu acho que eu não vou apagar não. Eu vou fazer aqui embaixo mesmo, para não apagar, para vocês poderem ver, vocês não se preocuparam com isso. Vamos falar primeiro então do cosseno do arco metade. Vamos lá. Para fazer, né, então aqui a gente fala, deixa eu separar aqui, ó, vamos fazer assim, bem, foi mal. Assim, ó, tum, 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 tá bom? Essa aqui é a parte que eu já separei para provar aqui, né, separar umas coisinhas bem legais, eu vou dar uma grifada nisso aqui assim, né, vamos dizer, porque isso aqui é bem importante pra gente, tá? Lembrar disso daí. E agora vamos para a parte interessante dessa matéria. Essa matéria de arco metade, tá? As outras já foram muito interessantes também. A interessante parte do arco metade. Vamos falar o quê? Eu vou chamar agora o 2θ. Agora vai ser x. Chamar de x, tá bom? 2θ igual a x. Logo, né? Logo, θ sozinho é igual a x sobre 2. Concordam comigo? Concordam comigo? Estão pegando o raciocínio? Estão pegando? Se 2θ é igual a x, θ é igual a x sobre 2. Θ normal, θ sem som. Então. Vamos fazer agora aqui. Substitui então 2θ por x, né? Vai ficar o quê? Cosseno... Nossa, é muito ruim esse lado aqui, saco. Cosseno de x é igual 2 vezes cosseno ao quadrado de θ, né? O θ é quem? X sobre 2. Então, 2 vezes cosseno ao quadrado de quem? De x sobre 2. Deixa eu fazer assim, menos quem? 1! O que eu quero descobrir mesmo? O que é o intuito dessa minha fórmula? O arco metade. O x sobre 2, né? Eu vou até sugerir... Vou deixar aqui então, para não confundir vocês, vou deixar x sobre 2 aqui, né? Que eu deixei θ sobre 2. Chama de x sobre 2. Por que eu chamo de x sobre 2? Porque aqui eu estou usando x sobre 2. Simples. Vamos lá. Eu quero isolar isso daqui da minha equação. Eu passo tudo para o outro lado. Tá bom? Vamos lá. Vou deixar isso aqui do lado esquerdo, para ficar o que eu gosto mais assim, né? De deixar essa parte sozinha aqui. Cosseno ao quadrado de x sobre 2 é igual a quem? Vamos lá. Eu tinha passado esse 1 para cá, né? Ficou aqui, ó. Cosseno de x mais 1. E passei o 2 dividido por 2. Parênteses desse x aqui, né? Tá. Isso aqui já poderia ser uma fórmula bacana. Poderia ser, você já poderia usar isso daqui em algumas questões. Mas a gente não quer o cosseno ao quadrado de x sobre 2, que é o cosseno de x sobre 2, né? Mas que pareça bem parecido, não é a mesma coisa. Às vezes na continha, sei lá, você pode achar meio chato, mas no final daria a mesma coisa, né? Mas para não fazer isso, vou fazer aqui de azulzinho, a gente faz o quê? Tira a raiz dos dois lados. A gente vai tirar a raiz aqui com o 2, vai ficar o quê? Oxi, que o quadro mexe, não foi mal. Cosseno de x sobre 2 é igual a... Bom, aqui vocês vão prestar atenção numa coisinha. Eu vou colocar um mais ou menos a raiz de cosseno de x mais 1 dividido por 2. Tá, Caio, qual que é a ideia desse mais ou menos? O que é isso aí? Por que você botou isso aí? Bom, porque isso aqui vai depender muito do nosso arco x sobre 2. Bom, se o nosso arco x sobre 2
for um arco, por exemplo, onde que o cosseno lembra da nossa primeira aula? Eu tenho que lembrar isso pra vocês, mas é legal, tá bom? Eu gosto muito de trigonometria. De onde que a gente tirou mesmo esse cosseno, né, a ideia do positivo? Lembra que o cosseno era positivo, negativo, né, por causa do ciclo trigonométrico? Cosseno é o eixo x, né? Enxergou? Onde que o cosseno é positivo, então? No primeiro e no quarto quadrante. Se o nosso ângulo x sobre 2 está no primeiro ou no quarto quadrante, a gente usa quem? O mais. A gente usa essa fórmula na versão positiva. Se o cosseno de x sobre 2 estiver no segundo ou no terceiro quadrante, a gente usa a fórmula negativa. Simples assim. Perdão aí, minha câmera travou de novo. Tá, mas eu falei ali, simples assim, a gente consegue entender essa ideia. Essa ideia eu também vou usar lá na parte do seno, tá bom? Bora fazer isso aí. Fiz aqui a do cosseno, e agora usando essa segunda fórmula aqui, vamos fazer para o seno, né? Lembra? Eu vou chamar o 2θ de x e o θ x sobre 2, tá bom? Vamos lá. Vou separar aqui. Vamos lá. Vai faltar espaço para tangente, né? Vou apagar essa parte aqui de cima, talvez, vou fazer a da tangente depois. Vamos lá. O que eu vou falar então? Que cosseno de quem? Né? 2θ, como que eu estou escrevendo cosseno de 2θ mesmo? Obrigado, x. É igual a 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de quem? De x sobre 2. Ui. Que legal, né? Fazer o que de novo? O que a gente tem que fazer, né? Isolar o seno, porque ele é que tá o x sobre 2, ele que eu quero descobrir. Vamos isolar ele? Vamos fazer isso aí rapidinho? Vamos fazer o quê? O que dá pra eu fazer? Pensar aqui. Pega o seno, vou tornar ele positivo passando ele pra cá. Seno ao quadrado de quem? X sobre 2. É igual a... Vou passar esse 1 ali, né? Esse 1 vai estar subtraindo. Opa! Cosseno. Vou passar aqui 1 menos cosseno de x sobre quem? Vai estar aqui o 2, né? Sobre 2. Certinho? Pensar aqui se tá certo, né? Vocês estão querendo me zoar? Você está querendo me zoar? Não está querendo me zoar. Vamos tirar a raiz dos dois lados, igual eu tinha feito antes. Essa aqui vai cortar com 2. E a gente vai ter aqui que seno de quem? X sobre 2 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x dividido por 2. Seno de x sobre 2. Olhou bem a formulinha aí, bacana? Acertei. Muito legal quando você vai vendo as coisas assim, você vai provando e tá tudo certinho, né? Você se sente o gênio da matemática, que eu já sou, na verdade, né? Tô só aprimorando meus pensamentos. Bom, pra gente terminar então a nossa aula, vocês já devem estar cansados de ouvir eu falando θ de x sobre 2, de seno, essa palavra cansa de ouvir. A gente vai falar sobre a tangente da arcometade. Será que esse espacinho aqui caberia para eu fazer? Não vou fazer nesse espacinho, tá? Vou apagar isso daqui. Vou apagar isso aqui em cima, tá bom? Isso aqui vocês já entenderam a ideia, não vou precisar ressaltar para vocês. Por quê? Eu vou só escrever uma coisinha aqui. Que a tangente, vocês concordam comigo que a tangente de θ, né, é igual ao seno dividido pelo cosseno? Vocês lembram disso? A gente estudou isso juntos na aula de trigonometria, né? Eu mostrei essa relaçãozinha da tangente com seno e com cosseno, tá bom? E o que ela é importante pra gente? Por quê? Para qualquer ângulo isso funciona, né? Tangente de θ igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Ou seja, a tangente de θ sobre 2, tangente de 2θ, é só substituir o valor do θ. Ou seja, tangente de θ sobre 2 vai ser igual a seno de θ sobre 2 dividido pelo cosseno de θ sobre 2. Onde que eu quero chegar com isso? Eu vou pegar a minha formulinha do seno,
e dividir pela formulinha do cosseno. Vamos fazer isso? Rapidão. Vou apagar o meu quadro rapidinho, porque senão essa gravação dessa câmera vai parar. Vou apagar aqui. Apaguei o meu quadro e agora a gente vai falar sobre quem mesmo? A tangente de θ sobre 2. A tangente de θ sobre 2 é uma coisa que eu escrever quem? Seno desse ângulo, θ sobre 2, dividido pelo o cosseno de θ sobre 2. Simultaneamente para a cotangente, né? Eu não mencionei aqui as outras relações, mas se você lembrar que a cossecante é o inverso do seno e a secante é o inverso do cosseno, você consegue falar que é só você inverter aquela formulinha lá, tá bom? Não é grande coisa. Mas eu vou falar agora da tangente. Bom, para a gente escrever a tangente de θ sobre 2, a gente vai ter que pegar o seno de θ sobre 2, que é uma... Vou escrever assim, a tangente de θ sobre 2 é igual a quem? 1 menos cosseno de x, a raiz, né? A raiz de 1 menos o cosseno de x, dividido por quem? Por 2, sobre a raiz de quem aqui, ó, tá aqui embaixo, editando para mim. Cosseno de x mais 1 dividido por 2. Arrumar essa raiz bonitinha, né? Deixar elas bem bonitinhas, essa continha. Tá bom. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem raiz no denominador e raiz no numerador. O que a gente faz? Se você falou corta, eu te mato. A gente não corta, não. A gente pega aqui, né, que tangente de θ sobre 2 é igual a... A gente junta tudo na mesma raiz. Vamos fazer um raiz quadradão. Raizão quadradão. De quem? De 1 menos o cosseno de x sobre 2 sobre o cosseno de x mais 1 dividido por 2. Bom, primeira coisa que a gente consegue perceber dessa nossa relação é: a gente tem 2 embaixo aqui, 2 embaixo aqui, corta esse 2. Tá bom. Vou escrever aqui, né? Que tangente de θ sobre 2 é igual a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x dividido pelo cosseno de x mais 1. Tá bom. Que bacana, né, Caio? Que bacana. E aí, você fala pra mim, né? E agora? O que a gente faz? E eu digo pra você o quê? E agora que acabou. E agora que, de acordo com o nosso livro incrível, Tópicos, aqui não vai focar, né? Essa câmera é manual. Tópicos, fundamentos da matemática elementar. Essa seria a nossa fórmula da tangente da arcometagem. Oh! Bom que você me lembrou. Tá faltando uma coisa, não tá, Caio? Tá. Faltando uma coisa nessa fórmula aí, não tá não? Quem consegue me dizer? Ah, sim. O que você botou aqui mesmo? Mais e menos. O que você botou aqui mesmo? Mais e menos. Esse aqui não vai ter? Vai. Por quê? Tangente de quem? Sobre 2 é igual a mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno de x sobre, ó, só para ficar mais bonitinho, né, para não ficar 1 menos cosseno, cosseno mais 1, sobre 1 mais cosseno de x. E assim a gente consegue a fórmula da tangente de θ sobre 2. E também é desse jeito que a gente encerra a nossa querida aula. A aula que todos aqui, principalmente o Pedro Afonso, estavam esperando,
que pediu pra mim hoje, né? Quando ele me encontrou, ele falou, Kai, você vai gravar aula hoje, né? Pediu assim, implorando, ficou de joelho, falou, por favor, faz a aula pra mim, cara. Você é o melhor professor de todos os tempos que eu sou. E eu ensinei pra vocês hoje o arco soma, o arco diferença, o arco duplo, quase que eu falei arco triplo, e o arco metade. Tem como você não estar preparado se aparecer uma questãozinha disso na sua prova? Só se for questão do ita e do ime, né? Porque essa aí até eu vou tremer. Que são questões difíceis. Eu tento resolver e às vezes não dá, né? Por isso que a gente não pula para isso, a gente foca primeiro na parte simples. Você fica muito bom na base e depois você vai lá e compra o livro Fundamentos da Matemática Elementar ou os livros do professor Rufino para aprofundar nesse tópico e se preparar para a sua prova. Mas por hoje é só, tá bom? Espero que vocês tenham entendido bem essa aula. Tá? Essa aula foi destinada a você, Pedro Afonso, que sempre fala pra mim que teve dificuldade nessa matéria, ou pros meus amigos tristes que quando eu faltei a aula falaram pra mim, Caio, você tá ferrado, pra não falar fugido, né? Você tá ferrado, essa matéria é muito difícil, hoje o professor passou, cara, isso aqui eu não entendi nada. Você não entende? Entende agora, tá bom? Que com essa aula é impossível você não entender, tá? Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!